A psicanálise e o segredo por detrás da mente humana. A mente humana é, sem dúvida, algo que desperta muita curiosidade. Sem dúvida, a mente humana é algo que desperta muita curiosidade. A psicanálise é um método de investigação da mente humana e dos seus processos mentais. Então, elevar a mente para além, né, é a gente ter mais clareza mental, é expandir a nossa mente. Então, porque a psicanálise, ela vem para fazer exatamente isto, para construir essa expansão mental. A nossa mente, a psicanálise, ela trabalha muito mais a questão espiritual, como mental, psicológico. Então, assim, ela vai muito além da parte biológica, do físico, porque ela também abrange o espiritual. Então, tem um ditado que eu gosto bastante de estar dizendo aqui, que a nossa mente, ela funciona como se fosse um mapa mental. Então, isto foi colocado por Freud. Freud, ele traz toda essa questão da topografia mental, que eu já trabalhei bastante em outros momentos, quando eu falo das partes cerebrais, né, das disfunções cerebrais, que aí eu vou mostrando passo a passo cada uma dessas partes. Então, Freud, ele fez essa grande descoberta. E eu trago este pensamento de que não existe programa terapêutico de sucesso se a gente não trabalhar a espiritualidade. Então, Freud, lá no século XIX, ele já trouxe essa questão aí, porque quando ele criou a psicanálise, para ela ir além do físico e do biológico, para ela trabalhar o lado espiritual, a psique humana. Então a nossa mente, ela toma como objeto, no caso a psicanálise, ela toma como objeto de investigação a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os impulsos, né, dos nossos pensamentos e todo este processo que determina cada indivíduo, que determina as características de cada indivíduo. A história da psicanálise está relacionada com a figura de Freud, Sigmund Freud, né, lá no século XIX. Então Freud, ele elaborou esta teoria e firmou como base na ciência, né? A psicanálise, ela tem a sua base fundada na ciência e ele trouxe à tona a compreensão das leis que regem o corpo, a mente e o espírito. E ainda ele mostra também como aplicar todas essas técnicas na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa mente, no nosso emocional, no nosso espiritual, para que haja uma transformação no todo, uma transformação que não fica ali restrito em apenas em uma área. Porque para se trabalhar, para se ter sucesso com o seu paciente, né, é preciso trabalhar todas as áreas, a física, a psicológica, né, o mental, o emocional e também o espiritual. Então, a psicologia, né, a psicanálise, a psicologia é parte da psicanálise. Então, a psicanálise, ela trabalha muito essa questão do ego, né, sugerida por Freud, né, como uma inibição dos sintomas da ansiedade. E posteriormente, teve assim outras ampliações, elas foi ampliando através dos estudos dos seus pacientes, né, e dos conhecimentos que ele foi adquirindo. Então foi expandindo a psicanálise e depois surgiu outros modelos psicanalíticos também, outras linhas que não deixa de seguir de forma alguma a base principal, que é a linha de Freud, a linha freudiana. O modelo psicanalítico da mente, segundo Freud, o modelo psicanalítico da mente, é considerado que a atividade mental é baseada no papel central do inconsciente dinâmico. Então, a nossa mente, então Freud faz todo este aparato da nossa mente e ele subdivide as áreas mental,
fazendo como se fosse um mapa, que ele chama de topografia, né? Porque é um mapa mesmo. E ali, por área, ele fez os estudos, áreas por área, para descobrir aonde é que está a disfunção que causou aquele desequilíbrio em determinada pessoa, no indivíduo. Então, o contato com a realidade psicanalítica põe em evidência uma multiplicidade de abordagens com diferentes níveis de abstração de conceitos, conflitantes, de linguagens distintas, mas isto deve ser entendido num dado contexto, né, que foi lá nesse período, né, em relação às características próprias do modelo da nossa mente, do modelo mental. Então, este modelo mental, de topografia mental, onde Freud ele vem colocando consciente, subconsciente, e ali ele vai mostrando cada área, ele coloca o tamanho da mente consciente de um indivíduo bem mais evoluído e o tamanho de uma mente consciente de um indivíduo também bastante evoluído, e também faz essa comparação de pessoas ainda que não têm um grande conhecimento. Então, assim, a mente consciente nossa, ela tem 5%. Já a mente subconsciente, que é onde fica armazenado todas as memórias do passado, tudo que nós vivemos, os traumas, as angústias, os acontecimentos conflitantes, estão todos armazenados no subconsciente. Então, quando nós fazemos algo para permitir que a nossa mente consciente ela evolua, ela cresça, né? Então, há essa expansão da consciência. Nós temos mais clareza mental em tudo que nós fazemos. Nós temos probabilidade de um crescimento em todas as áreas da vida. Mental, emocional, espiritual e também a material. Porque nós temos clareza mental. E é o nosso cérebro, é a nossa mente, os nossos neurônios que são indicadores de que nós estamos bem ou não. Então, se a mente vai bem, o resto também vai estar bem. Então, quando você sente algo, a mente já pensou, né? Você já pensou. Então você pensa, você sente, né? E nesse modelo teórico que Freud vem colocando aí, este modelo teórico psicanalítico, ele predominante, então podem ser organizados de acordo com cada escola, né? Então tem outras escolas que têm modelos diferentes, que seguem outras linhas, como já foi dito aqui, bem no início, né? Então tem outros modelos, mas a psicanálise que eu estou passando aqui para vocês, do conhecimento, dessa investigação mental, dessa topografia mental, de área por área da mente, o precursor dela é Sigmund Freud. Então, as teorias psicanalísticas, ela pode vir de outras linhas, porque a partir de Freud foi surgindo vários outros psicanalistas, né? E daí eles criaram outras linhas também da psicanálise, né? Então, a psicanálise freudiana, ela trabalha toda a topografia mental, as áreas mentais. Então, que depois, mais tarde, recebeu o nome de áreas nobres, que são aquelas áreas onde guardam as emoções positivas, as boas lembranças, e as áreas disfuncionais, que é onde guarda todas as emoções negativas, as lembranças negativas, tá? Nessa área disfuncional. E ali também é onde é produzida químicas negativas que reverberam no corpo também, né? Causando desequilíbrios físicos, além do desequilíbrio emocional, causa também o desequilíbrio físico. Então, este modelo topográfico, também chamado de teoria topográfica, foi nomeado e descrito pela primeira vez por Sigmund Freud. Depois isso se espalhou por várias áreas da psicologia, hoje de outras ciências também, como a neurociência, a psiquiatria, tudo estuda essa área, mas o precursor de tudo isto é Freud. Então, e no seu livro, A Interpretação dos Sonhos, porque tem muito a ver, né, os nossos sonhos com a nossa vida,
a teoria levantada, a hipótese de que o aparelho psíquico, né, que é o nosso cérebro, ele pode ser dividido, como eu já te falei, no consciente e subconsciente. Ele também colocava lá na figura do iceberg, onde ele mostra lá o iceberg, a metáfora do iceberg, a nossa mente consciente é só aquele topozinho que está no topo da água. Abaixo do nível da água está uma outra linha, e logo abaixo dessa linha, vem o subconsciente. É mente consciente, pré-consciente e subconsciente. Então, o subconsciente tem 95%. Ele pega o tamanho de 95% da nossa mente. Então, as memórias, por isso que nós temos grande probabilidade de guardar muito mais as memórias tristes, as memórias desagradáveis, porque o espaço do subconsciente é muito maior. Então, e quando nós buscamos o autoconhecimento, nós expandimos essa área consciente e consequentemente, a área do subconsciente ela diminui automaticamente na medida em que nós aumentamos a nossa mente consciente, que nós aumentamos o nosso conhecimento, o autoconhecimento, essa mente consciente expande e automaticamente diminui o tamanho do nosso subconsciente. Por isso que muitas vezes as pessoas têm clareza mental e outras não têm. A mente ainda não foi expandida suficientemente para aquela pessoa ter a mesma expansão, ter o mesmo conhecimento que o outro. Então, nesse modelo topográfico que Freud vem trazendo, nessa teoria que levanta essa hipótese aí, né, que a gente traz aí essa metáfora também. E então para mostrar que todo esse sistema, todos esses sistemas são estruturados numa anatomia do cérebro. Então, isso foi estruturado dentro de uma anatomia cerebral. Não é simplesmente falar e está tudo resolvido. Não foi assim. Houve anos e anos de estudo para que ele chegasse nessa conclusão. Para que ele chegasse nesse processo mental, né, de investigação. Então, por isso é que a psicanálise ela é considerada como a psicanálise como a investigação da mente humana. Porque levou vários anos para que Freud chegasse nessa conclusão. Então, houve vários anos de investigação. E, embora Freud tenha mantido esta teoria por longos e longos tempos, né, foi mantida, né, e depois, com o passar do tempo, isso tudo ficou engavetado. Essa teoria que Freud criou aí, principalmente a topografia mental, que vem mostrando toda essa questão mental, que vem mostrando onde a nossa mente está em disfunção, onde precisa ser equilibrado, qual é a área que precisa ser equilibrada, qual é a área que se tornou em disfunção, qual foi o momento que se iniciou lá no período de uma gestação, se iniciou na infância. Então este modelo, ele vem mostrando todo este passo a passo. E por isso, para o terapeuta que faz um bom curso de psicanálise, se torna muito fácil para ele acessar todas essas áreas, as áreas que precisam ser reequilibradas e aplicar técnicas que vão ressignificar todo aquele momento que precisa ser ressignificado. Né? Então, essas técnicas de Freud, não sabemos por que motivo, ficou por quanto tempo engavetada. Foram colocadas na gaveta. E só agora está vindo à tona. Foram resgatadas, todas essas técnicas, elas estão sendo resgatadas novamente. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque essas técnicas, elas resolvem muitos problemas da pessoa. E então a teoria da topografia mental, ela não permaneceu por muito tempo, porque ela resolve problema. Ela resolve problema de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, ela resolve
vários e vários problemas, porque a maioria das técnicas, a gente entra no mais profundo do inconsciente, do subconsciente, para trazer para a mente consciente aquele trauma ou aquela crença limitante, aquele padrão disfuncional, trazer ali para o seu momento, para o momento atual e fazer a ressignificação dessas técnicas. Então, o psicanalista, ele entra a fundo mesmo dentro da psique do seu paciente, para assim resolver todas as questões. O modelo estrutural de Freud, né, da psique, ele vem trazendo a questão do id e do ego, né, que estão presentes desde o nascimento, né, no caso o id está presente desde o nascimento, né, e o ego ele já vem se construindo no decorrer do tempo, né, da pessoa. Gabriel, que bom que você entrou, que ótimo, seja bem-vindo. Então, e o superego é considerado a parte do ego, né? Então, o id, ele é construído lá na gestação. Já o ego e o superego não. O ego, ele já vem construindo no decorrer da vida. E o superego, ele é parte do ego. Então, essa teoria moderna, né, do conflito, a teoria do conflito, há uma variação da psicologia e do ego. Então não é exatamente a mesma teoria que Freud traz, né? Porque ela é mais moderna. É uma visão revisada de uma estrutura semelhante, mas especificamente por alterar os conceitos relacionados ao local onde o pensamento reprimido foram armazenados. Então houve esta mudança. Então, neste período em que essas teorias freudianas ficaram lá engavetadas, houve muitas mudanças, muitas outras linhas que foram seguidas. E agora, trazendo novamente, ressurgindo novamente a psicanálise com a teoria freudiana, nós passamos novamente a estudar a topografia mental, passo a passo do nosso cérebro, para a gente redefinir, redescobrir quem nós realmente somos, quem nós realmente nascemos para ser. Então, a teoria da relação explica, né? Essa teoria freudiana, ela vem realmente explicando a topografia mental, né? Então, em relação à psicanálise, então a psicanálise, só para fechar novamente, eu vou trazer o mesmo assunto. O que é a psicanálise, né? A psicanálise é a investigação da nossa mente, é a investigação mental que vai muito além da mente. Ela abrange além do físico, além da biologia, ela vai diretamente no espírito. Ela age diretamente no espiritual. Por quê? Um programa terapêutico, ele não pode ter sucesso se ele não trabalhar também a espiritualidade. A gente não está falando sobre religiosidade, mas espiritualidade, que são duas coisas completamente diferentes, tá? Então, quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui comigo e eu estarei fazendo live novamente na sexta-feira. Sexta-feira eu vou estar falando um pouco sobre a física quântica, porque o nosso curso de psicanálise quântica, ele abrange também parte da física quântica. Porque a física quântica, ela vem mostrando a evolução do ser humano. Ela vem mostrando a questão da energia humana que pode fazer a grande diferença na nossa vida, a grande transformação na nossa vida. Então eu aguardo vocês na sexta-feira. Um beijo de luz no coração de cada um de vocês. Obrigada pela presença.